Oi, gente. Boa tarde, boa noite já, 7h03. Espero que vocês estejam aí se acomodando, chegando por aqui para acompanhar a nossa conversa com a autora norte-americana Torrey Peters. Está lançando o primeiro romance dela aqui no Brasil, chamado Destransição, Baby. Este livro aqui, pela editora Tordesilhas. E já a gente vai começar a nossa conversa. A gente vai contar com a ajuda do tradutor John Ellis, está com a gente aqui. Tenho 2 recados. Primeiro, façam perguntas a que vocês quiserem. Eu vou, na medida do possível, entremeando aqui, colocando as perguntas do público para a Torrey. E prestem atenção aqui embaixo numa tarjinha que vai passar, porque tem desconto para quem quiser comprar o livro. Então, eu quero apresentar ou anunciar a presença de Torrey Peters. Hello, I'm so thrilled to be here. Oi, Torrey, boa noite, bem-vinda, é um prazer conversar com você. Estou contente também de estar aqui com você hoje. E, para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Em vez de eu te apresentar, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre a sua carreira de escritora até aqui, seu primeiro romance. Well, thank you so much. This novel is basically the culmination of about 10 years of somewhat like writerly or artistic development. It actually came out of a specific scene in Brooklyn that started around 2012. There was a moment when a lot of trans women in Brooklyn came together and began writing a specific type of fiction, which was largely trans women writing for other trans women. And the idea of this type of writing was that if you're writing for other trans people, you don't have to slow down. So it actually raises the bar on the quality of the writing, so that and this is an idea that came from writers like Toni Morrison, that when they were writing for Black audiences, they would essentially, when she was writing for Black audiences, she was saying that when I envision that audience, I never have to slow down. And we in Brooklyn, we're looking at those models for trans women and for trans people in general. Like, how might we do a trans writing that essentially raises the bar on the quality of what we produce? And that was a really small scene that I was a part of, that eventually, in the way that like lots of artistic scenes do when people are, hooking up with each other and so on, it fell apart. But as it fell apart, I began this novel to sort of figure out essentially the question of now that I'm in my 30s as a trans woman, how do I live? Vai que é sua, John. Ótimo. Bom, muito obrigada por me ter aqui. É realmente um prazer estar aqui. E, basicamente, esse livro é a culminação de aproximadamente uns 10 anos de trabalho, onde eu passei um tempo pensando como escritora e pensando numa cena específica que existia no Brooklyn por volta do ano 2012. E, nesse momento, tinha um grande número de autoras trans escrevendo em Brooklyn para outras mulheres trans. Então, a ideia dessa cena de escrever para um público que nem você, um público igual que é o público trans, era que nós não tínhamos que nos explicar, não tínhamos que ficar mais devagar para explicar a nossa situação. E essa é uma ideia que veio a partir da Toni Morrison, que escreveu e falou que quando ela escrevia para um público afro-americano, negro, ela se sentia muito mais à vontade, porque ela não tinha que se explicar, ela podia falar e escrever do mesmo nível
que as pessoas dessa comunidade entendiam exatamente o que ela tinha que dizer, então não tinha que se explicar. E assim conseguia ter uma qualidade maior para a produção dela. E é dessa mesma forma que eu considero o meu trabalho como escritora trans. Então, era precisamente nesse momento, quando todas nós estávamos ficando juntas e pegando, né? E aos poucos, essa cena estava se deteriorando. E aí eu me senti, bom, sou uma mulher trans nos meus anos, com 30 anos de idade, e eu tinha que me perguntar como eu vou viver a minha vida agora. Muito bem. Você sabe que eu vou te fazer uma pergunta que me foi feita por uma pessoa quando eu contei que eu estava lendo o seu livro. E a sinopse, mais ou menos, que eu dei, para ser bem curta, é: Destransição, Baby tem 3 personagens principais, dos quais 2 são mulheres trans. E uma delas destransiciona, que é o que dá o título ao livro. Quando eu contei isso para o meu interlocutor, ele me perguntou: a destransição é um processo comum para mulheres trans, no sentido de muitas mulheres trans passam por isso? Existem dados sobre isso, Torrey? O que você pode nos contar da sua vivência sobre esse processo? Yes. Well, actually, detransitioning is a very loaded term amongst trans people. It's a term that basically, you know, I think that it's been weaponized against trans people, especially in like Anglophone cultures in the United States and especially in the UK. Detransitioning isn't something that ends up being talked about very much publicly, because detransition narratives are used to basically say that, oh, some trans people detransition and regret their choice of detransitioning, and therefore we should be very careful and we should prevent other people from transitioning. And so there's become this thing amongst trans women where nobody talks about detransitioning as a possibility because nobody wants it to be used against them afterwards politically. That's the context in which I wrote this book and wrote this title, was that after basically 20 years of silence around detransitioning, I wanted to talk about it. I wanted to reclaim it for trans people in a non-weaponized way. I wanted to basically say, okay, well, what would it mean if somebody does detransition? How do trans people talk about that term amongst ourselves? And what would it mean for a trans person to detransition and have regret? Essentially, what I argue is number one, most people detransition not because they've made a mistake in their gender, but because life as a trans woman is very difficult. And when your family abandons you, when you can't get a job, and you know that you can get all that stuff back by simply detransitioning, it's always very tempting. The second thing is, even if people do regret their gender, which is extremely rare, when you look at the data, it's the reasons that people detransition aren't because of regret. But I wanted to say, so what? What would it mean if somebody regrets something? You know, people move across the country all the time for new jobs, and oftentimes new jobs don't work out. And we don't say, well, therefore you should never move across the country for a new job. And I basically wanted to take that same logic and that same sort of opening that, like, you know what, it's actually okay to go through life and make mistakes and have regrets, and that gender and gender transitions aren't the one exception where you can't have any regrets. Like, I know many people, I don't know many, but I know some people who've detransitioned, and after their body has perhaps gone through irrevocable changes. And there's this idea that, oh, they're going to regret it forever, the changes that have happened to their body through hormones or through surgery. But actually, they tend to be very happy with their bodies. They tend to be, you know, kind of that after you go through that process of living as one gender and another, you realize that it doesn't matter that much, and that you're like open to new sorts of play. And so even people who transitioned and then moved back, they're not, except in very, very rare politicized cases, living in regret. And I wanted to basically make that argument publicly. I wanted to open up that conversation, and I wanted to take back the word detransition from those who've weaponized it against trans people. And I know that was a long answer. Sorry, John.
Ótimo. Então, é uma boa pergunta, na verdade, e é assim, basicamente, sim, essa questão de destransição é um termo muito carregado de sentido, sobretudo no mundo anglófono, onde ele é utilizado como uma arma contra as pessoas trans, e muitas vezes ele é utilizado de uma forma para fazer ver que as pessoas trans poderiam fazer a destransição e, sobretudo, que essas pessoas trans, quando transicionam e destransicionam, ficam com um ressentimento de ter feito essas transições. Então, por causa disso, a ideia da destransição ficou silenciada dentro do público. Então, não tem se falado muito sobre isso, basicamente porque algumas pessoas se sentem que têm um remordimento acerca dessa destransição. Então, foi silenciado e eu, como autora, pensei que era muito importante falar mais publicamente sobre a destransição para retomar esse vocábulo, esse termo, e já evitar que esse termo seja utilizado como arma contra nós, pessoas trans. E é por isso que eu levei esse termo para o título do meu livro, porque assim, depois de 20 anos de silêncio, eu consegui retomar esse termo. E eu queria basicamente dizer, e daí se a gente faz uma destransição? E daí se a gente tem um arrependimento? Nós temos que ter o direito de poder viver a vida com arrependimentos, e isso é tudo de bom, é normal nessa vida. Então, basicamente, o argumento era, primeiramente, falar que a destransição não é simplesmente devido porque as pessoas tenham feito uma transição e tenham visto que a sua vida, essa transição foi um erro na sua vida, senão que... Ou seja, esse é um dos argumentos. O segundo argumento para fazer uma destransição é que fica muito fácil ver que, se você faz a destransição, você pode reganhar a sua família, pode ter mais acesso de emprego, e todas essas coisas ficam bastante tentadoras para a pessoa trans que fez a destransição. Mas, como eu falei, eu acho que são poucas pessoas que, de fato, sentem um arrependimento por ter feito uma transição e uma destransição, mesmo com todas as mudanças do corpo. Então, de novo, eu queria dizer, e daí, se uma pessoa tem esse arrependimento? É a vida, e nós fazemos todo tipo de transição dentro das nossas vidas. Nós podemos mudar-nos de um lado do país para outro para conseguir um melhor emprego. E por que temos que fazer uma isenção para o gênero na hora de fazer esse tipo de transição? E é por isso que eu acho que é muito importante falar sobre esse tema, e eu conheço muitas pessoas que têm feito uma destransição e que não se sentem arrependidas por ter feito essa transição, e que ficam muito felizes com os corpos delas. Então, aí nós podemos nos dar conta que não importa, e que tem todo tipo de novas maneiras de entrar no jogo depois da destransição, e que simplesmente tem uma oportunidade aqui para tirar a arma dessa situação politizada e viver uma vida boa. E é por isso que eu queria falar sobre esse termo da destransição. Maravilhoso. Eu não sei se eu posso dar aqui, tentar fazer uma sinopse, só para quem ainda não leu o livro ter uma ideia, mas são, como eu disse, 3 personagens principais: a Reese, que é uma mulher trans, a Amy, que é uma mulher trans e que destransiciona, e a Katrina,
que é uma mulher cis heterossexual. E eu espero que eu tenha realmente falado tudo direitinho. E uma das questões centrais dessa história que a gente vai acompanhando entre idas e vindas, e isso é algo que a gente ainda vai falar nessa entrevista, o jeito que a Torrey escreve, é a maternidade. Todas as personagens têm uma experiência diferente, uma condição diferente, e, portanto, possibilidades diferentes em relação à maternidade. Desde possíveis traumas até o fato de não se ter a possibilidade, por exemplo, de ser mãe biológica. Eu quero te ouvir, Torrey, sobre essas diferenças e de que maneira elas são tratadas por você na história dessas 3 personagens. Motherhood was absolutely a theme that was important to me as I wrote this. It was, I think, motherhood. There's a beginning piece in the thing where I talk about what I call the Sex and the City problem, where when you're in your 30s and a woman, and you look around for sort of to find meaning, the 4 answers that most people point to for here's how to find meaning as a woman in your 30s, I meant it tongue in cheek, but that they're characterized by the characters from Sex and the City. You know, you can find meaning by being an artist. You can find meaning by, finding a husband. You can find meaning through a career and making money, or you can find meaning by being a mother. All of those things were somewhat aspirational for trans women. They're all a little bit difficult to reach. But the thing that is most difficult, I think, for a trans woman to have is motherhood in any form. I mean, even for adoptions, it's very hard for a trans woman to adopt. It's very hard to have really to have motherhood in any sort of way, whether it's biological or not, for a trans woman. And yet, motherhood is oftentimes an idea that lends a certain, I want to say, it lends a kind of, when you're a mother, your womanhood is not in doubt. There's a way in which it's a sort of an idea of womanhood that is quite meaningful, not just to cis women, but to trans women, to have those maternal instincts and to have an outlet for those maternal instincts. There's already within trans community ideas of motherhood. You know, oftentimes there's an idea of most trans women have a trans mother, a woman who shows you sort of like, here's where to get your hormones, here's how to dress, here's the men or whomever to stay away from. And so I personally, I have trans daughters. I have girls who transitioned and they look to me for guidance, and I care a lot about them. But and a lot of my maternal urges or maternal needs are met through those trans girls. But there's a way in which I always felt that, what would it be like to be a mother, to raise a child, to have that kind of love and to be able to share in that kind of love. And is that even something that I would actually want? And because I'm a writer, that's a question that I could pursue in this book, to look at the different ways that people experience motherhood in both trans community, outside of trans community, the ways in which people are mothers, and kind of ask myself, what would I want? What does it mean, especially in this moment? Vai que é sua, John. Ótimo. Então, a maternidade é claramente um tema muito importante para mim na hora de escrever esse livro, e foi por isso que eu inseri tanto esse tema dentro desse livro. Basicamente, no começo do livro, eu começo com os arquetipos dos personagens de Sex and the City, e eu problematizo esses personagens porque basicamente era essa situação na qual eu me encontrava. Era uma mulher de 30 anos e eu queria buscar sentido para a minha vida. E basicamente, claro que eu estava meio ironizando, mas é importante reconhecer que tinha 4 personagens que buscavam sentido às suas vidas
através de diferentes formas. Uma virou artista, uma se casou, outra tinha uma carreira e outra virou mãe. E através dessas 4 modalidades, essas mulheres conseguiram ter mais sentido nas suas vidas. Então, todas essas ideias de maternidade e de encontrar sentido, muitas vezes são simplesmente aspirações para as mulheres trans, porque muitas vezes são fora do alcance para elas. E a maternidade, em particular, é uma das coisas mais difíceis para as mulheres trans, porque é difícil adotar uma criança, é difícil ter uma criança biologicamente ou não. Então, eu queria considerar todas as possibilidades da maternidade dentro do livro. E, basicamente, a maternidade nos permite pensar na situação de ser uma mulher. E que é a feminilidade. Então, quando você é uma mãe, basicamente, ninguém pergunta, ninguém duvida a sua feminilidade, né? Então, foi basicamente isso que eu queria falar do instinto materno que nós temos e como eu trabalhava e sou parte da comunidade de trans, eu queria falar sobre a maternidade dentro dessa comunidade trans. E, na verdade, nós já temos uma certa estrutura de maternidade dentro dessa comunidade. Tem umas mães que explicam para as suas filhas onde buscar os hormônios, como se vestirem, que homens evitar, por exemplo. E eu, mesma, pessoalmente, eu tenho filhas trans para as quais eu tenho muito afeto e eu me preocupo bastante. E são através dessas filhas trans que eu consigo realizar os meus instintos como mãe. E eu queria pensar sobre a maternidade como autora, e mesmo perguntar se eu queria ter uma filha e considerar como isso seria. E tanto a maternidade dentro da comunidade trans como fora. E basicamente perguntar como é que eu quero viver a minha vida agora, que é o que eu quero. E você se fez essa pergunta? Você se perguntou se você quer ser mãe? E como diz o provérbio, é necessário uma aldeia para educar uma criança. Eu me lembrei muito dele enquanto eu lia o seu livro. Isso te ocorreu também? E você tem uma resposta para essa pergunta? Se é que você se fez essa pergunta? The book itself was in some ways my investigation of whether I wanted to be a mother and like what kind of mother I'd want to be, especially given that it's financially difficult for anybody, not just for trans women. And the funny thing is everybody thinks that well, I must really want to be a mother to have written this book, but in fact at the end I decided no, I don't actually want to be a mother. But then, because fate is how it is, I married somebody with a at the time a 9-year-old, and now he's 12. So I did this whole thing to figure out whether I wanted to be a mother. I decided no, and now I'm a mother. So you never know what life is going to give you. Sim, claro, essa obra toda foi uma investigação, uma pesquisa sobre o meu desejo de se eu queria ser mãe ou não. E para todas as mães, trans ou não trans, financeiramente, ser mãe é difícil. Eu realmente me perguntei, em determinado momento eu queria ser trans, mas no final, uma mãe trans, mas no final desse livro e da pesquisa, eu cheguei na conclusão de que não queria ser mãe, mas a vida é tão engraçada, né? Porque no final, enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu acabei me casando com uma pessoa que tinha um filho de 9 anos, e hoje essa pessoa tem 12 anos,
E mesmo que eu não quisesse ser mãe, eu acabei sendo mãe, e basicamente é assim, a vida vai e dá muitas voltas, né? But I'll just add one thing, which is that I think that fiction, and especially for me, I really like fiction that works through these questions in an imaginative way to figure out, you know, what, not just for me, but for like an entire generation of trans women. Do you want to be a mom? The book asks those questions, not just for myself, but I think for my generation who are starting to have opportunities that we didn't have before. E queria acrescentar uma coisa daqui também, que estamos falando da ficção. E eu realmente gosto de uma ficção na qual podemos reimaginar essas questões, problematizar. E eu estava fazendo essa pergunta para mim, mas não só para mim, para todas as mulheres trans da minha geração. A gente quer ser mãe ou não? E para minha geração, isso é muito importante, sobretudo pensando que hoje em dia as mulheres trans têm cada vez mais oportunidades de ter filhos. Então, de uma maneira que nunca se teve até hoje. Muito bom. Eu vou aproveitar para colocar aqui a pergunta de uma leitora, espectadora, uma mulher que está aqui nos assistindo, a Fátima Morales. Ela pergunta por que a transição de gênero ainda é tão pouco abordada na literatura, Torrey. Well, I can speak to, is that questions for me, right? Yeah. The historically, there was not, there was an idea that most trans women were writing for a cis audience. And so what ended up happening is it ended up being these stories where trans women were trying to say, you should like me, you should accept me, you should, and when you're, that's essentially a polemic. That's not literature. So what ended up happening, I think, out of this movement in Brooklyn in the United States, I can only really speak to the American context, but what happened out of Brooklyn is trans people wanted books for ourselves. And what ended, and publishers, where we talked about our real issues, and publishers were like, no, you know, there's not a big enough market for it. And that's why we turned to writers like Toni Morrison, because Toni Morrison showed that you could write for the community that you were part of, and that actually everybody else wanted to keep up. That when you're writing for an outside, like when I was writing for a cis audience, it would be 70% story, 30% explanation, which means that you're constantly slowing down. The stories are bad, and everybody else gets to write 100% story. So what happened when we wrote this community is, within this community, is we started writing these stories that were 100% stories, and we assumed that everybody else could keep up. And what happened is, in fact, they could keep up. And then suddenly the publishers realized that, oh, there's a market for this, that people are curious. And when you actually write these stories without the burden of explaining yourselves, it's not just trans people who want to know these stories, it's all sorts of people. And that there's a possibility to open up a conversation between cis women and trans women, between people of all sorts of different sexualities. And I think that, you know, that was essentially the marketing technique that Random House used, and it was borne out in how the book was received both inside and outside of the community. And my hope is that success, and I think it's happening, leads to many more trans people publishing books. A gente está ouvindo o John anotado aqui, né? Você escreve forte, né, John? Desculpa, não sabia que o Mike estava aberto. Não tem que se desculpar, nada. Enfim, eu posso falar sobre isso, e basicamente é assim, historicamente,
a maioria das pessoas trans, as mulheres trans que escreviam, estavam escrevendo para a sociedade, para explicar e dizer, olha, é assim que eu sou, vocês deveriam me gostar, vocês deveriam me aceitar, e basicamente eram essas histórias, entre aspas, mas, na verdade, essas histórias eram polêmicas, não era literatura. Então, no Brooklyn, nós, e desculpa que eu só falo de Brooklyn e do contexto americano, porque é de lá que eu sou, mas as pessoas trans queriam ter livros para elas e eles, e basicamente para nós, e as editoras basicamente não pensavam que tinha um mercado suficientemente grande para receber e fazer valer o esforço de publicar esse tipo de livro. Foi nesse momento que nós conseguimos e colocamos o foco na Toni Morrison. E a Toni Morrison, basicamente, era uma validação de que nós podíamos escrever para as nossas próprias comunidades. E quando nós escrevíamos só para outras comunidades, que nem as mulheres cis, quando eu escrevia só para as mulheres cis, 60% da história era a história e 40% era uma explicação. Mas, quando eu comecei a escrever somente para o público trans, eu vi que eu podia escrever 100% do tempo a história, que nem fazem todos os outros autores que não têm que se preocupar para quem é quem é seu público. Então, nós conseguimos mudar a ideia das editoras. E as editoras, basicamente, conseguiram entender que as pessoas dentro da comunidade trans, assim como as pessoas fora da comunidade trans, sempre estavam conseguindo entender qual é a nossa história e conseguíamos acompanhar. E assim nós tínhamos mais uma conversa entre as mulheres trans, as mulheres cis, e basicamente eu acho que a técnica de marketing da Random House tem se mostrado bem-sucedida, e eu espero, e bem-sucedida não só dentro da comunidade trans, como fora. E eu espero que mais e mais autores e autoras trans possam começar a escrever cada vez mais livros. Muito interessante te ouvir falar sobre isso, porque eu sou uma mulher cis que li o livro e tive a impressão de que os personagens todos são bastante complexos, né? Você vai fundo na personalidade dos personagens, nas questões que eles têm, e você problematiza muitas, para não dizer todas as questões que você pode, dentro do enredo, dentro da história. Então, eu tive a sensação de que você estava me explicando coisas que eu não conheço, que eu não sei, mas fazendo isso de uma forma que não soa didático demais, ou uma aula, uma explicação. Essa foi uma preocupação sua enquanto estava escrevendo? Quer dizer, tratar dessas problematizações de uma maneira que soasse natural na história? Well, it's interesting because this idea of writing within the trans community was something that is pretty foundational to how I understand my own writing. But also, I came as I was writing to begin to think less in terms of identity, which is how I started out thinking, and I began to think in terms of affinity. Essentially, who do I have an affinity with? Because even within, if I'm writing for trans people, the community is not just like a solid block. There's all sorts of disagreements. Some trans women really hate the book. Some trans women love it. Some think it's too conservative. Some think it's too, too wild and radical and reveals too much. So, trans women disagree about the book. And so, but then I was like, well, who do I have affinity for? What does it mean to write for affinity? And at the time that I was writing this book, I was reading a lot of work by divorced cis women. And I felt like those books by Elena Ferrante or Rachel Cusk
were in some ways teaching me how to live. And I asked myself, like, why? Why do these books by divorced cis women strike such a chord with me? And I thought about it, and I was like, well, actually, the life of a divorced cis woman looks a lot like the life of a trans woman. You know, you live your life a certain way, with certain expectations, thinking it's going to be like this, it's going to be like this, and then suddenly there's a break or a failure, or, you know, however you want to put it, and you have to essentially start your life over. But you can't actually reinvest in the same ideas that brought you to that break or failure. Otherwise, you're just going to repeat it. And also, you can't turn bitter. And that cycle of, you think it's one way, then there's a break, and then you have to move on without bitterness or illusions, is the same for both divorced women and trans women. And so I began to read these books by divorced women, and I was like, oh, they had taught me something. Maybe actually I can sort of expand some of these ideas beyond identity to affinity. But at the same time, I'm not going to explain my terms. I'm not going to say, like, actually, here's what it means to, like, be a bottom, or whatever it is that, you know, those questions are. I'm just going to assume that people know and that people can Google. And what I learned is, in fact, they can. So I think that there's a way in which, you know, I was writing partly for identity in how I actually wrote my style, in the choices that I made, but I was also writing for affinity in how I wanted to have a conversation. Bom, é muito interessante essa pergunta, porque quando eu estava escrevendo, quando eu estou escrevendo dentro da comunidade trans, e essa escrita, na verdade, é fundamental para o meu entendimento do que é a minha escrita. Então, eu cada vez mais estou escrevendo menos sobre a identidade, que era como eu comecei o meu processo lá atrás, e cada vez mais estou escrevendo para afinidade, pensando em pessoas afins. Então, tem que pensar que a comunidade trans não é exatamente um bloco sólido, homogêneo. Tem todo tipo de trans. E, tem muitas pessoas trans que odeiam meu livro, outras que adoram o livro, outras que falam que é conservador demais, outras que acham que é radical demais e que expõe questões que não deveriam ser expostas para a comunidade fora, que não é a comunidade trans. Então, eu comecei cada vez mais a pensar sobre a afinidade. E eu, na hora de escrever esse livro, eu estava lendo muitas autoras cis que eram divorciadas, que nem a Helena Ferrante ou a Rachel Cost, que estavam me ensinando coisas sobre como viver a minha vida. Porque eu acho que a vida das mulheres cis divorciadas tem muito a ver com as vidas das mulheres trans. E isso é porque nós temos uma narrativa de coisas que são muito bem sucedidas e depois fracassamos. E nesse fracasso, nós temos que reinventar, recomeçar as nossas vidas, mas não podemos reinvestir naquelas ideias, porque isso só vai nos levar para o mesmo caminho e fazer os mesmos erros. E também, à mesma vez, não podemos ficar amargas. Então, basicamente, temos que lidar com todas essas diferentes situações e não ficar amargas. Eu acho que quando eu comecei a perceber que essas mulheres cis divorciadas estavam me ensinando uma coisa, eu falei, bom, eu acho que eu posso ir além da identidade e começar a escrever cada vez mais para a afinidade. E, nesse sentido, eu deixei fora qualquer tipo de explicação dos termos da comunidade trans. Por exemplo, o que é uma pessoa passiva. Eu imaginei que as pessoas já sabiam, podiam ir no Google e achar essas respostas. E claro que sim, era exatamente isso que aconteceu. E, basicamente, eu acho que estou falando... A identidade foi importante como consideração, mas agora eu estou pensando cada vez mais na afinidade, em como eu me relaciono e faço essa conversa com os meus leitores.
A Reese, em algum momento, diz que mulheres cis, separadas, divorciadas, são as únicas com quem ela topa trocar, né? Com quem ela topa discutir, com quem ela topa conversar. E você dedica o livro a mulheres cis divorciadas. Isso eu achei muito interessante. Tem a ver com isso que você estava falando antes? Yes, absolutely. It was, to me, that was a really important part of the ways that the way that the book changed me. That essentially you write a book and I think the book, it's not just that you get your ideas down, but the book actually changes you in the writing. And so that changed from identity, which was, the scene that I came out of, and that in some ways hurt me, the way that it fell apart and the ways that I really, really believed when I began writing this book that, any trans woman out there was my friend. And then the scene that I was a part of fell apart, and I learned, oh, no, that was in some ways an illusion. And I was growing as I was writing this book, and the ways that I grew were due a lot to the books that I was reading, and the book became what it was. I didn't exactly know what this book was going to be. It became what it was because first of the people that I came from, that community that I came from, but then because of the cis women in my life, and the cis women who were writing before me and struggling through these same problems, not thinking of me, but in ways that actually did matter to me. And I basically wanted to say, you weren't thinking of me when you wrote these books about Elena Ferrante or Rachel Kosker, or even I read books by like Sally Rooney or somebody like that. And I'm like, these aren't books that are considering me, but these are books that are answering questions in my life. And now I want to be able to speak back. Ótimo, claro que sim, tem tudo a ver. E, basicamente, o jeito, a maneira na qual o livro me mudou, é assim, basicamente, você começa a escrever e o livro te muda. A escrita te muda e muda a sua própria escrita. Então, eu comecei a sair desse mundo das identidades e eu vi que essa cena do pensamento sobre a identidade fracassou em muitos aspectos e isso me feriu. E assim, naquela época, eu pensava, qualquer pessoa trans, qualquer mulher trans é a minha amiga. E aí que eu me dei conta que era uma ilusão. E ao ler e ao escrever esse livro e ler as outras autoras, eu comecei a maturar. Eu cresci com o meu livro e o livro virou o que ele virou. Eu não sabia, quando eu comecei esse livro, como ele ficaria, mas ele virou o que virou, primeiro de tudo, porque eu tinha essa comunidade trans que estava questionando a identidade, etc., mas porque eu também estava lendo as mulheres cis que tinham escrito, que estavam escrevendo sobre assuntos que tocavam a minha vida, mesmo que essas mulheres cis não estavam escrevendo para mim, para o meu público e para os meus problemas em particular. Mas eu vi que elas estavam escrevendo uma coisa que tinha ressonância comigo, e eu queria dizer para elas, vocês não estão pensando em mim quando vocês estão escrevendo. Então, estou pensando na Ferrante, a Koski, até a Sally Rooney. Todas essas mulheres, elas tiveram um impacto em mim, elas mudaram a minha vida, e agora é a minha oportunidade de responder para elas e dizer o que elas me contribuíram para mim.
Incrível, muito bom. E nesse sentido de buscar pontos, questões, sensações comuns, isso está no livro também, né? Na história do livro. Por exemplo, em algum momento você discute o conceito de passabilidade, que é, digamos, um mecanismo bastante ardiloso do preconceito. No caso da Katrina, ela é uma mulher cis oriental. A Reese é uma mulher trans branca. Que códigos de passabilidade são esses, sobre os quais você fala no livro? Que portas esses códigos abrem? E é possível dizer que Reese e Katrina, embora sejam mulheres diferentes, têm algo em comum nesse sentido, quando a gente fala de passabilidade? Yeah, you've just described the triangle that I was trying to create, where both of them are almost sort of the figure that's centered, at least in American society, a sort of cis white woman is at the center, and that Katrina and Reese are both just off of that center, and the ways in which that allows them to both have something in common, and also you have the ways that people gain things is through a sort of political flexing of what kind of victimhood has priority over what other kinds of victimhood, especially in queer communities in that I come from. You know, you have this sort of thing where it's like, well, I had this kind of oppression, and I had this kind of and someone else is like, I've had this kind of oppression, and these are both in a climate of scarcity, are ways that you can have opportunities. And so there's a way in which those two oppressions can be pitted against each other for scarce resources. And even though neither of these women, and it was ironic for me because neither of these women were exactly hunting for resources, but this way of thinking, this way of being pitted against each other because you're just off, is very common. And that's part of the way that they fight with each other is by flexing their own oppressions. At the same time, their actual position is similar, and so they can relate to each other in ways that are oftentimes closer than people who may be like them along whatever vector of identity they happen to be flexing. That was something I wanted to play with, and that was a lot of why I chose to write Katrina the way I did, to make her an Asian American. I wasn't, it's not my experience. And part of the way I also, for me politically, I think about writing this sort of stuff is that I wanted to talk about that particular issue and not necessarily try to capture the entirety of the Asian American experience, because I think there's Asian American writers who've done that really well. I was really interested in exactly that positionality that you pointed out. Sim, claro. Basicamente, você está descrevendo perfeitamente o triângulo que existe na sociedade americana. Temos essas três personagens e no centro desse triângulo temos a figura da mulher branca cis. Então, Katrina e a Reese, tanto uma como a outra, ficam um pouco fora do centro que foi criado aqui. Então, nesse sentido, cada uma tem uma coisa em comum com elas mesmas. Então, elas não são do centro, são um pouco fora do centro, e as pessoas que ficam nessas posições podem se mostrar e se posicionar de um jeito para explicar por que elas ficaram vitimizadas e tentar fazer um tipo de briga, luta entre si, falando das suas próprias opressões. Porque na nossa comunidade sempre tem uma pessoa que fala, eu fui oprimida dessa maneira,
ah, não, mas eu fui oprimida dessa maneira. E, aos poucos, essas pessoas lutam, fazem uma concorrência para ver como foi as suas opressões. Mas o importante aqui é que isso pode levar a novas oportunidades de discurso e em outros sentidos também. Então, as maneiras nas quais as pessoas estão pensando das suas posições um pouco fora do centro é bem comum. É uma coisa que nós vemos na atualidade. E essas pessoas querem se estabelecer em base na sua opressão vivida. E, nesse sentido, a Reese e a Katrina, elas se podem relacionar bastante bem e, nesse sentido, ficam bastante amigas e estão pensando de pessoas com identidades diferentes. Então, foi assim que eu queria fazer o meu livro. Eu queria brincar com essas diferentes situações, diferentes posições de opressão, e é precisamente por isso que a Katrina não é simplesmente uma mulher cis branca, é uma mulher cis asiática, ou asiática americana. Então, eu não tive essa experiência, e por isso que achei interessante, mas eu simplesmente queria falar dessa posição política da Katrina, porque eu não queria nem tentar capturar o que é a experiência dos asiáticos nos Estados Unidos. Eu acho que tem outras autoras que já têm feito isso muito bem, mas não era essa a minha questão. A minha questão era falar do posicionamento da opressão dentro desse contexto americano. Excelente. Vou trazer aqui pergunta de uma espectadora, Fernanda Dias, está nos assistindo, e pergunta o seguinte: você mencionou Toni Morrison como referência para o livro, mas eu fiquei curiosa para saber se ela teve, se você teve, no caso, Torrey, outras referências, outras inspirações para o seu livro, e se sim, quais são? The references for this book really were those divorced women that I mentioned, but also those trans authors that when I was writing this book, I didn't know that it was, I never expected to be talking through an interpreter in Brazil. I essentially thought that this book probably wouldn't get published, or if it did get published, it might be read by 12 people. My earlier novellas, nobody wanted them, so I self-published them because there was only one press that was publishing works by trans women. So I had self-published those other novellas, and I thought that this book would be self-published. And when I was writing it, I was in some ways entering it into both that imaginary conversation with those divorced cis women, but also the literal conversation that I was having with my friends. And so my friends are also trans writers. And the books that I was oftentimes responding to, I think a huge one is this book, Nevada by Imogen Binney. Imogen wrote Nevada in 2012, 2013. And it was really the book that sort of taught me what it means to be addressed as a trans woman by a book. I could imagine myself into other books, but with Nevada, I understood that book was talking directly to me. And it was a really powerful experience. It was in some ways a life-changing experience. That book, it went out of print for a little while, but it's going to be reissued in the United States. It was on a tiny press before. It's going to be reissued in the United States this year in April. And my hope is that, now that it's on a bigger press, partly because of Detransition Baby, they started looking at these other books that came up with me. Now that it's going to be on a bigger press, I hope that book, can get translated. Another book that in the same sort of group that was doing something very similar is a book called Little Fish by Casey Plett, who's a Canadian author, but who had moved to New York. And another book of hers, A Safe Girl to Love. Those were really, at the time I was writing, I considered them to be the best trans books. And so it wasn't just that I was in conversation with them. In some ways, and I think many writers do this,
I was competing with those books. I wanted to see what they could do, and I wanted to do what they could do better. And I say that as friends with those women who I will talk with them, and I'll argue with them in our literature and in in a bar. So those are the books that I think really mattered to me when I was writing this book. Sim, claro que teve outras referências. Bom, as referências realmente eram as mulheres divorciadas cis brancas, mas eu também estava pensando em outras autoras trans, que basicamente é assim. Eu nunca me imaginei que eu estaria aqui falando através de um intérprete para um público no Brasil. Era inconcebível. Então, eu pensava, bom, estou escrevendo esse livro, se eu tiver 12 leitores, já é um sucesso. Antes desse romance, eu estava escrevendo novelas, e essas novelas, basicamente, eu as publicava sozinha, e-publishing, e eu pensava que seria a mesma questão aqui com esse romance. Eu pensava que ia fazer uma edição própria. Então, eu nunca teria imaginado que tantas pessoas cis se interessariam por esse livro, e também foi através não só da Toni Morrison, mas também de outras autoras trans que eu me influenciei. Então, uma das grandes referências para mim foi o livro que chama Nevada, por Imagine e Benny. Basicamente, esse é um livro que foi publicado no ano 2012, 2013, por aí, e esse livro realmente me ensinou a como eu podia ser endereçada como mulher trans através de um livro. Então, isso foi uma experiência tão forte, tão poderosa para mim, que realmente era um ponto de inflexão na minha vida, mudou a minha vida. Então, esse livro agora está esgotado, mas parece que uma nova editora maior vai relançar esse livro, e espero que com isso vai ter cada vez mais livros escritos por mulheres trans, por editoras grandes, e que esperamos também sejam traduzidos para o português e outras línguas. Agora, tem outros livros que também me influenciaram, por exemplo, um livro por Casey Platt, que é uma autora trans canadense que se mudou para Nova York, e ela também me escreveu, esse primeiro livro chama Little Fish, e o segundo chama Safe Boat Love. E esses são livros muito bons, são dos melhores dos livros trans que existem, e tem muitas autoras e autores que estão sempre concorrendo entre si, e basicamente foi isso que eu fiz. Eu concorri com esses livros que eu já tinha lido, e claro, eu sou amiga dos autores desses livros, mas mesmo assim a gente se encontra, a gente se fala, a gente vai no bar e troca uma ideia. E basicamente foi assim que eu escrevi esses livros, mas aqueles outros livros também foram muito importantes para o processo da escrita desse livro para mim. Muito bem. Torrey, uma outra questão que você aborda, e que me pareceu, pelo menos lendo o livro, comum, são os relacionamentos entre mulheres trans de diferentes gerações, e que acabam se transformando um pouco numa relação de mãe e filha. Eu queria te ouvir um pouco sobre como essas relações se dão e que dinâmicas de poder estão embutidas ou tão disfarçadas nessas relações. It's true that I think that there's different generations of trans women, and both the opportunities and the challenges that those generations face are really different. So I'm a part of a generation of trans women. I'm at the older end of this new generation that really has a lot of opportunities that older generation didn't have.
You know, it is possible to get jobs in the United States as a trans woman. It is possible to marry. It's possible to, well, apparently it's possible to publish books internationally. So there's that kind of stuff was unthinkable for certain older generations, unless you were what we in English call stealth, which means that nobody knows that you're trans. And so you have this moment of generational change where everything that we have is based on those generations that are older. And also those generations are a little bit like, you don't know what we gave up for this. You don't know what it cost us for you to have these opportunities. You know, there isn't, in some ways, there was sort of so many, comparatively, so many trans women came out in the last decade. And I think that there was a bit of a lost generation before that the generation of trans women before mine were lost to HIV, were lost to suicide, were lost to, in some cases, murder, were lost to alcoholism, or were lost to basically, you know, going stealth so that nobody knew that they were trans. And in that way, you have both a mother-daughter relationship between these generations, but you also have conflict between these generations. And there are so many more young trans women right now than there are older trans women to mother these young trans women. And so I think a lot of that mothering is actually happening not through oftentimes direct relationships, but through art. Some of my favorite art is by she's a filmmaker, Zachary Drucker, who does a lot of work with older generations of trans women, especially she was friends with like Holly Woodlawn, who was one of the women from the Andy Warhol, who you know, and she did work with Miss Majors, who was she's an older Black trans woman who was really important she was actually at Stonewall, the riot. And so there's a way in which the knowledge from this older generation, there's no way that they could share that knowledge with every single trans girl in person. And so that knowledge is being passed on through art, through movies, through podcasts. There's a really great podcast by a trans woman named Morgan Page in the UK, in which she collects so much of that wisdom and history from these older trans women that we don't actually have an opportunity to hear in person because of the difficulties for that older generation. And if we don't have that wisdom of that older generation, and that's part of the story in Detransition Baby, is that if we don't have that older wisdom, we end up repeating it. And that's kind of the juvenile elephants metaphor in the book, that you have all of these young trans girls fighting with each other because there aren't enough mothers to be like, hey, knock that out, you know, cut that shit out, or whatever way they would say it. Sim, é verdade que tem essa questão geracional dentro do romance e que existem diferentes gerações de mulheres trans na sociedade e essas gerações tiveram diferentes oportunidades e desafios. E são desafios e oportunidades que são diferentes para nós, a minha geração. Eu me considero uma pessoa da geração mais nova, mas bem na parte mais anciana dessa geração. Mas quando falamos com essas gerações mais antigas, mais velhas, essas pessoas sempre nos falam que não tinham as mesmas oportunidades. E hoje em dia, nós temos oportunidades como mulheres trans de conseguir um trabalho, conseguimos nos casar e, pelo jeito, até dá para editar e lançar um livro que é internacionalmente vendido. Então, essas possibilidades não existiam para essas gerações mais velhas. E
tinha também uma questão desse termo que em inglês é stealth, que basicamente é uma pessoa que vai desapercebida pelo mundo como uma pessoa trans. Então, isso fazia parte da cultura trans e com isso, não se passava as informações de uma geração para outra. E todos nós temos que ter um modelo e temos que pensar nas gerações trans mais velhas. Porque o que muitas vezes nós ouvimos dessa geração mais velha é que vocês mais novos e mais novas não sabem o que custou, o que nós tínhamos que deixar do lado, sacrificar para que você possa ter essas oportunidades que você está tendo hoje. Então, tinha tantas mulheres que se assumiram nesses últimos 10 anos, que não era uma realidade para essas gerações prévias. Então, essas gerações prévias, nós temos perdido muitas pessoas. Perdido porque se contagiaram com HIV, suicídio. Algumas foram mortas, em alguns casos, tinha muito alcoolismo, e também tinha essa questão dessas mulheres que não queriam se assumir e ficavam por baixo do radar, vivendo as suas vidas sem que as pessoas soubessem que elas eram trans. Então, é verdade que existe uma relação entre mãe e filha dentro da comunidade trans, mas, do mesmo jeito, também existe muito conflito entre essas duas gerações, pelos motivos que acabo de falar. Mas o que nós vemos é que a maternidade, essa relação mãe-filha entre as duas gerações, realmente dá para transmitir através da arte. Pode ser de todo tipo de relações, mas eu acho que essa é a relação mais direta, porque é impossível para todas as mulheres da geração mais velha terem um contato pessoal com todas as mulheres mais novas. Então, através da arte, nós conseguimos transmitir a sabedoria de uma geração para outra. Por exemplo, temos o artista Zachary Drucker, que tem trabalhado com as gerações mais velhas, falando com Holly Woodlawn, que era essa personagem que essa pessoa que ficava perto do Andy Warhol. Zachary Drucker também trabalhou com Miss Majors, que era uma mulher negra trans, que também tinha muito que ver com essa transferência de cultura de uma geração para outra. Então, essas gerações mais velhas estão compartilhando com nós a sua sabedoria através da arte, do cinema, e até dos podcasts. Existe um podcast do Reino Unido, pela Morgan Page, que basicamente é uma coletânea de informação e das experiências dessas gerações mais velhas de mulheres trans. E ela consegue transmitir isso para nós. Porque, claro, não é fácil para essa geração mais velha de fazer essa transmissão. Então, através da arte, nós conseguimos fazer isso. E dentro do meu romance, tem essa cena dos elefantes juvenis que brigam entre si e eles não têm uma mãe para dizer chega, e vamos repensar e transmitir a nossa cultura. Então, isso eu acho que é um ponto importante que eu queria transmitir pelo livro. Excelente. Bom, a gente já falou aqui de vários pontos fortes do livro, questões que você discute no livro. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Está me ouvindo, Torrey? Are you listening? Yeah. Okay. Sorry about that. I just couldn't hear. Bom, a Luísa Levkovich, eu realmente espero ter falado o nome dela corretamente, está te perguntando sobre a adaptação audiovisual do Destransição Baby. O que é que você já pode contar para a gente?
Yes. So the book was optioned by Amazon and to become a series. And the question was really, what kind of series do you want it to be? I felt like I'd already done this book as a lot of drama, and I didn't necessarily want to just simply readapt the book to be exactly like it would be in a very faithful adaptation. I kind of wanted to try something new. So I'm actually writing this story as a half an hour comedy, not quite a sitcom, but a half hour comedy, and trying to figure out how would I structure it this way? How would that that format change the story? And in a certain way, I actually think writing this story as a comedy is very subversive, because comedies are what you watch when you're comfortable. Comedies are like something I turn on at like 11 o'clock at night, and it's like my old friends who I'm just like laughing with, like the sitcoms and the comedies. I think that there's something really subversive about having that kind of comfort with a group of trans women and asking kind of transgressive questions. That the actual genre of the half-hour comedy invites a kind of closeness. I think this happened in the United States with the show Will and Grace, which was the first show about, it was in the 90s with gay couples. And suddenly on Thursday nights, all these people were laughing with, at gay jokes. And they were like, oh, we're friends with these gay men on this show. I'm interested in doing something kind of similar with this story, just to find the comedic aspects of it and develop that kind of comfort. It's not, we're not producing it right now. I'm actually in Colombia right now because I left to go try and write the screenplays for this outside of everything that's going on in New York. But the hope is that if I get this stuff written, it will be on Amazon. It'll be available worldwide, and it'll be the kind of thing that you can turn on. And instead of always taking these kind of questions as like very seriously, you can kind of laugh with them. You can find your way through them and find sort of like the humor in this sort of stuff, as well as the the drama, the scandalous stuff. I'm just going to turn on the light while John is translating, just because it's getting kind of dark in here. Então, sim, é verdade que temos esse livro foi para leilão dentro da Amazon e vai ser convertido em uma série. E a grande pergunta é que tipo de série eu queria produzir a partir do meu livro. Eu já tinha pensado nesse livro que no gênero de drama, né? Tinha muitos elementos dramáticos e eu não queria exatamente uma reestruturação da história tão fiel. Eu queria uma adaptação mais cômica. Então, agora que estou escrevendo esse roteiro, estou pensando em fazer uns roteiros para 30 minutos de comédia, e isso me faz repensar a estrutura do enredo, assim como que tipo de formato, e se o formato vai ter que mudar, ou é o formato que está mudando a história, ou vice-versa. Então, o que eu penso é que, ao fazer uma comédia a partir do meu livro, e isso é um ato muito subversivo, porque a comédia é precisamente aquele gênero que a gente assiste em casa quando nós estamos bem em casa, estamos confortáveis. Eu ligo a TV às 11 da noite e me sinto em casa, me sinto que estou com os meus amigos falando e rindo sobre as piadas. E eu acho que isso é bem subversivo no sentido de que podemos trazer para o mundo
geral, esses temas trans que até agora têm ficado silenciados. Então, isso cria uma certa intimidade com os personagens, da mesma forma que se conseguiu através da série Will and Grace, que foi a primeira série nacional nos Estados Unidos, nos anos 90, de um casal gay, e todo mundo ligava a TV nas quintas à noite para assistir e rir sobre essas piadas que estavam sendo feitas nessa série, e eram piadas gay. Então, isso fez com que ficasse uma questão comum para todo mundo, e eu queria fazer esse tipo de comédia a partir dos assuntos trans. Hoje em dia, eu estou na Colômbia, porque eu queria sair um pouco dessa situação de Covid, da pandemia, para precisamente me debruçar sobre esse trabalho de escrever essa série, e espero que eu possa fazer isso mesmo para que a série de Destransição Baby fique na Amazon e à disposição mundial, para que todo mundo possa ligar a TV e não tomar esses assuntos tão a sério, e rir um pouco mais e achar o humor que existe dentro desses temas. Então, é exatamente isso que estou tentando fazer. Eu não vejo a hora de assistir a série, viu? A gente está se encaminhando para o fim. Tem mais duas perguntas para você, Torrey. Uma minha e uma de uma espectadora. Eu vou fazer uma de cada vez. Eu queria falar um pouco, ou eu queria te ouvir, não falar, queria te ouvir sobre a estrutura do livro. Queria que você falasse um pouco sobre a decisão de narrar a história de um jeito não linear, de um jeito não cronológico. O leitor está acompanhando ali uma história no tempo presente, mas é sempre remetido a um tempo passado que vai dando o contexto para aqueles conflitos que a gente está acompanhando no tempo presente. É uma espécie de como chegamos até aqui, né? Que você vai fazendo, indo e voltando no tempo. Que interessância esse jeito de contar traz para a história? Something I think a lot about these days is that most of my readers also are taught how to hear or how to read stories or how to understand stories by movies and television. And the idea of dual timelines is something that screenwriters have done for a long time. And that there's ways of creating suspense, there's ways of doing genre moves from the screen, that even if you're writing books, you have to understand that you're not writing books for readers from the 1900s. They're going to expect the kind of moves that they've come to learn are standard in narrative. And so doing this, I was thinking about genre moves. I was thinking about soap opera. There's a way in which this story is a soap opera. And in a soap opera, you go back in time and you learn, oh, this character used to be different than they are now. Or you learn kind of secrets that explain how the present is. And so those kind of moves were things that I wanted to do. And at the same time, I knew that I have a readership that grew up watching things like Pulp Fiction, which is a much more complicated timeline than this. And so you have readers who you can actually skip around in time so long as you have a structure, and they'll go with you. For me, this structure, it was something I came up with early, where it's basically the arc is, if you have the traditional narrative arc, it's two that are like this, and then I just slice them like this as I go. So it goes 1, 2, 1, 2, 1, 2, and the past tense connects to the beginning. That's a movie move. That's from film. So it was, for me, I could borrow that structure from movies, and it would give the book a kind of excitement that readers are, where it feels like you're puzzling something together, that readers are used to from things like Westworld, from obviously Pulp Fiction, but so many shows and series now have taught them how to do this. And not only that,
they sort of expect it. They want that you're competing with television always for the attention of readers. And so there's a lot of ways where I can do what movies do, and I can do things that books can do in a novel. But the novels, there's a lot of ways in which the novel still, if you're willing to fight with TV, can contain all of television and more, because we can do things like inner monologues that television just can't do. So I'm always a little bit thinking about how to fight with and steal from TV and movies. Sim, claro. Basicamente, o que eu faço vem do mundo da TV. É uma coisa que eu considerei bastante, porque os meus leitores, basicamente, aprendem a ler e aprendem a receber uma narrativa, um enredo, através do cinema, através da televisão. Então, eles já estão acostumados a um cronograma duplo. Então, é assim que os roteiros estão sendo escritos e os leitores já estão acostumados a esse tipo de movimento e deslocamento dentro do enredo. E apesar de que nós estamos escrevendo livros, isso não é um livro escrito para um público do século XIX, senão para pessoas na atualidade. Então, os nossos leitores, eles querem esse tipo de movimento dentro dos gêneros. Eles estão pensando e já estão treinados a receber essas narrativas. Então, eu considerei as novelas, por exemplo, novelas americanas, claro, onde sempre tem uma ação que remete a uma ação lá atrás. E aí nós podemos ver como um personagem tem se mudado ao longo do tempo. Podemos descobrir quais são os segredos desse personagem, e isso nos permite a entender qual é esse momento que estamos agora no presente. Eu sei que tenho muitos leitores que têm mais familiaridade com Pulp Fiction, por exemplo, que é uma narrativa muito mais complexa e que conseguem acompanhar. Então, nesse sentido, eu sabia que eu podia fazer esse tipo de corte, de ir de um lado, de um momento do tempo para outro facilmente. E, basicamente, o que eu estava fazendo é que eu peguei o arco narrativo tradicional e eu cortei ele em pedaços e eu fiz 1, 2, 1, 2, 1, 2, intercalei e fiz essa estratégia, essa estrutura que existe dentro do cinema, eu trouxe para o livro. E essa é a estrutura que eu utilizei. Isso eu acho que dá mais empolgação dentro do livro, permite que haja um tipo de quebra-cabeças dentro do livro que nem se faz no Westworld ou no Pulp Fiction. Tem que pensar que nós estamos concorrendo com a televisão, com o cinema, para a atenção dos nossos leitores. Então, nós temos que fazer as mesmas coisas que fazem o cinema e a televisão e trazer isso para o romance. Mas nós temos a vantagem de que não só podemos fazer aquelas coisas que fazem dentro do cinema, como nós podemos também trazer os monólogos interiores dos personagens, uma coisa que não se consegue dentro do cinema ou da TV. Então, basicamente, eu me vejo como uma pessoa que está concorrendo e combatendo a TV e o cinema para levar as suas estratégias para os meus livros e lidar com a atração dos meus leitores para os meus livros. Muito bem. Então, para a gente ir para os finalmente, vou colocar aqui a pergunta da Fátima, outra pergunta da Fátima. Você falou de uma maneira muito ampla sobre algumas reações, né? Diz que parte a comunidade trans não é uma coisa só, né? Ela é muito múltipla, muito diversa. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou.
A Fátima está curiosa para saber que tipo de retorno você tem recebido dos seus leitores. Well, within trans community, there were some who found this book to be, the expression in English is airing dirty laundry, that I overshared things that were not meant to be shared outside of the trans community. And, they were like, my mom could read this book. What are you doing to me here? And then there were others who thought that this book was in some ways very conservative, that it was taking ideas, that was giving a primacy to family, to kind of a bourgeois white way of life and lifestyle. It was glamorizing those things, and so they were like, actually, we have a whole queer culture to get away from that stuff, and here's Torrey showing a route for trans people to get into those kind of bourgeois values. And so this book is actually assimilationist, was the word I think that was used, and I think that that's fair. I think that's but I also think that there's not one way that trans people have to live. So both of those debates were kind of active within the trans community. Then outside of it, you had similar sort of reactions where there were people who were like, "Oh, this is just a fun book," and then the book was nominated for. I was the first trans woman to be nominated for the Women's Prize in the UK, and there were a whole bunch of well, I would call them bigots who were furious that I was included, and they went out of their way to sort of attack me, to attack the book, to find. I found that they read it in bad faith and quoted it out of context, and so there was, for me, that was a new experience to be read with that kind of bad faith and that kind of political intention. But that there was also then what happened is that a bunch of people, a bunch of writers who I never expected, kind of my heroes, came out and defended the book. Carmen Maria Machado defended the book. Garth Greenwell defended the book. Lauren Groff defended the book. There was, I didn't know all of the British authors who defended it, but people told me, like, you should know these authors. So that felt amazing. Like to see that they didn't know me. This is a debut novel, and they sort of wrote out and shielded me from a lot of that. And I'm really grateful. I'm really grateful for that kind of literary community, both the way that trans people read the book in good faith and the way that these other writers read the book in good faith and defended me. It was a weird year, not just because of COVID, but to basically have in England, in the UK, a whole campaign against me that I sort of was watching from the way I watch everything else, during COVID, like on my computer screen, where it was like, it seemed like there was this whole tempest, but then you just shut the laptop and you're never going to hear from these people again. It was a year of that. And then a year of opening the laptop and seeing incredible heroics on my behalf. So those, I think, it's hard to sum up this year. It was really an overwhelming year, but those were the reactions that have stuck with me. Sim, claro que a comunidade trans tem lido o meu livro, e dentro dessa comunidade
tem pessoas que realmente gostaram do livro e outras que pensavam que estava basicamente pendurando as roupas sujas para que todo mundo soubesse coisas da nossa comunidade que não precisavam saber. Por exemplo, tinha pessoas que falaram, sabe, a minha mãe poderia ler esse livro, você me está arruinando, porque isso vai criar polêmica, vai criar problemas para mim. Então, mas, por outro lado, tinha outras pessoas da nossa comunidade que falaram que eu estava sendo conservadora demais, porque eu dava prioridade à família e aos valores brancos bourgeois e burgueses como uma maneira de viver. E estava trazendo glamour para esses valores. Então, tinha, desde o meu ponto de vista, existe uma cultura queer para precisamente fugir das nossas situações opressivas e tinha esse povo que falava, bom, nós já temos essa cultura, então, para que você está criando esse livro, que basicamente é uma rota para voltar aos valores burgueses e de família branca. Então, claro que e eles chamaram isso de um livro assimilatista. Eu estou de acordo com essa crítica, acho que é justa, mas eu penso que sim, existem outras maneiras de viver as nossas vidas. Sobretudo, uma vida trans tem várias formas de se manifestar. Então, isso foi dentro da comunidade trans. Fora da comunidade trans, também tinha essa perspectiva de que esse era um livro bastante entretenido, divertido para ler, e para muitas pessoas era essa experiência. Depois também tinha a experiência de que esse livro foi nomeado para eu ganhar foi indicado para eu ganhar esse prêmio de escritora mulher na Inglaterra. E o que eu chamaria de hipócritas, basicamente me atacaram. E atacaram o livro quando eu fui indicada para esse prêmio. E eu pensava que essas pessoas dessa campanha tinham lido o livro com má fé, e fora de contexto. Eles estavam citando o livro fora de contexto e levando uma campanha negativa contra mim. E isso realmente criou uma situação desagradável para mim. Mas, por outro lado, isso fez com que muitos escritores viessem a me defender e a proteger o meu livro. Por exemplo, a Carmen Machado e vários outros autores que tanto dentro do Reino Unido como fora. E tinha muitos autores que eu nem conheço, mas que agora eu sei que eu deveria conhecer. Em todo caso, esse ano foi um ano incrível para mim. Eu acabei de lançar o meu primeiro romance e recebi tanta proteção, tantas ações heróicas dos outros autores, que isso me fez sentir muita gratidão pela comunidade literária e também da comunidade trans, que eu acho que essas duas comunidades realmente leram o livro com boa fé e, claro, foi um ano também muito esquisito, não só pela pandemia, mas também por aquela campanha do Reino Unido que me atacava. E era essa situação, eu estava assistindo tudo isso se desenvolver através do meu laptop, que nem vocês. Então, eu fechava o laptop esperando que tudo isso sumisse de um dia para outro, mas abria e de novo estava aí. Mas, por outro lado, como lhes falei, nesse ano também tive esse apoio de tantos autores e pessoas das comunidades minhas que me apoiaram. Então, é difícil sintetizar esse ano, porque foi um ano difícil,
mas eu tinha todas essas reações que realmente me alentaram bastante. Eu sinto muito por isso. O mundo está muito esquisito, né? Muito esquisito. Olha, para a gente se despedir, a Torrey vai ler um trechinho do livro dela, de Destransição, Baby. Um trecho que ela escolheu. O pessoal da Tordesilhas me avisa aqui que o trecho que ela vai ler vai já para a descrição do vídeo no YouTube, para quem está assistindo poder acompanhar. É isso, né, pessoal? Falei certinho, né? Bom, então, Torrey, é com você. Okay. This, on a last minute whim, sorry, let's start over. On a last minute whim, Reese decided to go see her friend Talia's weekly set at Dynamite, one of several North Brooklyn queer dive bars run by the same shady family of straight people. Talia was a former drag queen turned transsexual, one of the earliest converts in the Great Drag Enlightenment, when a significant quorum of Brooklyn's queens came out as trans, began to inject estrogen, and renounced their gay past, the consequences of which miffed them into misandry, as the desperately cute twinks who used to sleep with them no longer would. Talia runs a set called Anger Management, in which she plays tropical dubstep to keep everyone chill, then undercuts her chill vibes with hourly advice sessions in which she solicits Ann Landers-style questions from the various twinks who form her now sexually unavailable fan base, then berates them for their stupidity in profound and profane harangues. It was reliably the most entertaining way for Reese to spend a Tuesday night. Tonight, one of the twinks asks about sharing chores in a relationship. The twink is found in his relationship with a masked dom. He is doing much more household work. So can he employ feminist arguments for a more equitable share in the domestic labor? To which Talia responds that no, he is a little bitch. And in the midst of a shortage of actual true-to-God dom tops, he had best start scrubbing if he wants to keep his man happy. However, Talia adds, the whole premise of the question ought to be rejected because there's no such thing as a pure masked top. Everyone will eventually want something in their butt because that is the nature of having a butt. When the moment comes that things get equitable in bed, so should they be in domestic labor. The twinks giggle happily, but Talia rebukes them and demands they give her quarters for her own laundry because her parents have called for money as a consequence for yelling at them on the phone. For emphasis, she shakes her tip bucket from the pedestal/DJ booth from which she reigns, then segues into one of her favorite themes, her parents. Her parents are good, long-suffering people, she tells the assembled twinks, and these good, long-suffering people still support her at age 29 because she is a spoiled brat who has never had a job. A weekly show at a queer bar doesn't count, which is an embarrassment to her. And what does she do to repay her parents for their generosity? She spits the words into the mic so acerbically that it pops with her consonants, then pauses a second before answering her own question in mock oration. She changed her gender, just to stymie and confuse them. And now she yells at them on the phone and hangs up on them if they misgender her. That's what they get for supporting a child with artistic tendencies. But what did they expect? Did they just think they could let their child wear capri pants and there would be no consequences? The cute boys in cutoff shorts lined up along the bar laugh. Talia theatrically narrows her eyes at them. What are you all laughing at? If you're here listening to me, she admonishes, it probably means you're also a disappointment to your parents. If you like my shtick and you didn't just wander in off the street, there's a high probability that you are also a degenerate who will never give her parents a grandchild. Talia spits out her gum in a peek and continues on to the next question unabated. Talia had given Reese a drink ticket, and Reese laughs happily along with the rants, sipping on the free Corona. Reese sort of loves Talia's parents, or at least Talia's version of them. She empathizes with them. They make all the classic parents of the trans mistakes, but unlike Reese's own parents, they seem to truly and deeply love their child, as baffling and as confusing as they find her. Reese can relate. Talia is deeply lovable and talented and spoiled and capable of inexplicable rage, which makes her one of the most compelling girls Reese knows. Talia also happens to be one of the most talented musicians in the city, though she prima donnishly refuses almost all offers to perform.
Her parents' largesse allows her to avoid the grind of petty performances, which lesser musicians accept primarily in order to eat, and secondarily to build up a following. Still, although Talia performs only rarely, half of her twink followers are fans of her music who settle for seeing her yell at them in a dive bar because it's the closest thing available to hearing her sing. Talia's talents explain only a small part of Reese's deep affection for her. Reese knows a lot of talented people. Half the trans women in Brooklyn live in a state of perpetual pre-celebrity, awaiting a well-deserved recognition that will never come. No, more than simply finding Talia compelling, Reese secretly and proudly thinks of Talia as her trans daughter. Reese shares this with almost no one, because she'd be mortified to take public credit for how remarkably level Talia has turned out to be, even though in her own mind, she deserves a healthy share of the credit. Reese met Talia in the first months of Talia's transition, just as Talia entered the full bloom of the second puberty, just as the changes in her body began to show, just as every evening the momentous pendulum of estrogenic moods swung to despair, just as Talia broke into the period of transition when she cried at the moon and broke mirrors in self-loathing and fell in love, real and present love, for the first time. How many nights had Reese sat down with Talia to offer counsel, both stern and loving, as Talia writhed like a turtle who'd lost its shell, its soft, unarmored flesh abraded by the newly felt humiliations of life as a transsexual? How many times had Reese gone over to Talia's apartment and held her when she cried and tried to give her advice without telling her how to act or patronizing her or creating a hierarchy in their friendship? Because as much as Reese wanted to shake Talia and tell her to grow the fuck up, she admired Talia and all the skills and dreams that she harbored, those same dreams and hopes that Reese herself had given up. Isn't that the most motherly thing of all? To hope your daughter has the chances that you never gave yourself or that you were never given? Thank you. Torrey, muito obrigada. É muito lindo te ouvir lendo, declamando as suas próprias palavras escritas. Um aviso para quem está nos vendo: a tradução desse trecho que a Torrey leu vai estar disponível amanhã no blog da Tordesilhas e vai ser postada também na descrição das lives no Facebook e no YouTube da Tordesilhas. Então, Torrey, muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado essa noite. Eu adorei te ouvir. Aproveite a sua estada aí na Colômbia, que ela seja frutífera. E até a próxima. Volte sempre. Estamos te esperando aqui no Brasil. Thank you so much for having me. This was such a pleasure, and for like the amazing questions and thoughtfulness that you showed. I'm so grateful. John, you're incredible for doing that. I can't believe I've never done this before. You must be the most exhausted of all of us. Muito bem. John Ellis, nosso intérprete de hoje. John, muito obrigada. Você foi brilhante. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, boa noite. Espero que vocês também tenham aproveitado. Um beijo. Obrigado, pessoal da Tordesilhas também, pelo apoio, pelo convite. A gente se vê em breve. Um beijo grande. Boa noite. Bye. Bye-bye.